Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Agora são quase 4 horas da manhã e a gente já tá com tudo pronto para nossa aventura. Mochila preparada e simbora, são quase 6 horas de viagem. Galera, já estamos no dia seguinte. Fiz minha viagem ontem, já tô no Pará, em Benevides. E tem muita coisa pra começar, pelo que eu já vi aqui por cima. Hoje eu tô indo no cartório. Só pra contextualizar, o sítio ele tá no nome da minha avó, na realidade, a parte que vai ser passada pra mim. E ela mora em outra região, então eu vou ir atrás pra ver a possibilidade de fazer uma procuração pra que a gente consiga passar sem ela precisar vir aqui pessoalmente. E o negócio, o projeto, né, que eu não tinha falado antes, acabei não falando no vídeo anterior. Eu vim aqui para trabalhar com galinha poedeira no manejo caipira, mas por trás tem toda a questão de uma identidade, a marca, trabalhar ali em conjunto com a harmonia com a natureza. Depois eu volto aqui em outro vídeo para explicar mais sobre. E já tem muita coisa para fazer. Eu tô na chácara dos meus pais. Na verdade é como se fosse um grande terreno. Eles também têm uma parte do sítio que vai ser o mesmo tamanho da minha parte no sítio. E o nosso sítio fica um do lado do outro. Só que lá eles ainda não fizeram nada. Tem uma casinha, mas ela não tá terminada. Eu vou depois pra lá pra fazer um vídeo sobre o local, mas ainda não tem nada. E nós já começamos a criação das galinhas poedeiras aqui no... Eu vou chamar de chácara esse lugar, mas é como se fosse um terreno bem grande mesmo. Então tem espaço pra gente mexer com essas coisas. Meu pai já tentou mexer com peixe também. Então eu vou fazer um tour ali por todas as aventuras. Eu trago aqui ele pra mostrar um pouco das aventuras que ele já se aventurou aqui. Os prós, os contras. Nos peixes acabou ficando inviável porque é muito alto o valor, o custo. E se você não tem um crédito, um bom crédito pra poder financiar o projeto, ele acaba ficando inviável. Ou se você também tem dinheiro, né? Coisas que nós não temos. E em relação às galinhas poedeiras, é uma produção mais contínua, né? Não é de ciclo. Ela tem um ciclo para começar a postura, mas todo mês, todos os dias, ela gera uma receita ao contrário dos peixes, que é uma vez a cada 8 meses, por exemplo. Então o negócio tem que ser muito mais planejado. Mas em algum momento talvez a gente volte a mexer com isso. Além de ter que ir ali no cartório para resolver a questão da procuração, ver como vai funcionar, depois eu trago atualizações. Se vai ser necessária a procuração pública ou se eu posso utilizar a particular, porque a pública a gente tem um custo maior, né? A particular é só você depois autenticar lá no cartório. E a pública tem que ser feita pelo tabelião. Acho que é tabelião. Algo similar o nome. E depois que eu chegar do cartório, para ver essas questões, vou lá dar um pulinho na chácara, que hoje eu ainda não fui. Eu cheguei ontem. Ontem eu cheguei bem cansada e a gente acabou ficando lá pelo centro. Eu cheguei pelo aeroporto de Belém e passa acho que por umas 2 cidades antes de chegar aqui em Benevides, mas é uma grudada na outra, então tão longe assim. Depois que eu chegar lá do sítio, eu e minha mãe a gente também tem uma missão pra fazer, porque as galinhas que a gente já começou a mexer, elas têm idades diferentes e a gente precisa ter um controle. E hoje elas não estão com nenhum tipo de controle. Elas estão divididas em ambientes diferentes, mas um grupo delas está em um ambiente inadequado e elas já estão começando, já vão começar a iniciar a postura, já estão com mais de 20 semanas, vai fazer 21 semanas. E ela está num ambiente onde não tem ninho, depois eu mostro tudo para vocês entenderem do que eu tô falando, tá bem inadequado. Eu vou cortar as asas delas com a minha mãe e identificar elas com um anelzinho na patinha. Hoje a gente já tem 50 galinhas, em torno de 50 galinhas, 45 na postura, que já estão produzindo ovos. A gente tem essas 100 que estão separadas, que vão iniciar a postura. E já temos 200 que estão na fase de pintinhos ainda, pintainhas. Então elas levam em torno ali de 4 meses para iniciar a postura, vai levar mais um tempo para essas pintainhas começarem a produção. Hoje, produzindo mesmo, a gente tem 50 e logo vai iniciar mais 100, acho que em torno de uma semana mais ou menos elas já iniciam também. Quando estiver num ambiente adequado, com ninho, elas já devem estar iniciando a fase de produção delas. Acabamos de chegar do cartório e uma excelente notícia. Não vamos precisar de procuração, né, mãe? Não. Dá um oizinho, mãe. Oi. Dá um tchauzinho. Tchauzinho. Tudo ok. No caso, eu posso, como é uma doação, posso emitir um termo de doação
gerar o termo de doação, mandar a documentação que eu tenho aqui do antigo proprietário, que no caso é minha avó, pra ela, e aí ela assina esse termo de doação na cidade que ela tá e vai no cartório, faz a autenticação, depois ela envia esse documento por Sedex pra mim, eu também vou lá e autentico por aqui no cartório da região. Então, é muito mais simples. Então, gente, como eu havia comentado com vocês, a gente tá com 3 grupos de idades diferentes das galinhas poedeiras. Essas são as pintainhas, elas estão com mais ou menos uns 15 dias. São em torno de 200 pintainhas que nós temos aqui, porque a gente teve algumas perdas. A gente comprou 200, então deve ter em torno de 190, a gente deve ter tido uma perda de mais ou menos umas 10 pintainhas. A gente ainda não recontou. A gente estava com uma zona que parte das nossas galinhas que estavam próximas à postura, mas ainda não tinha começado a botar ovos, estavam espalhadas pelo quintal, mas a gente já incluiu elas junto com o galinheiro, no galinheiro, com as galinhas de mais idade que já estão na postura, já estão botando ovos. Aqui, pessoal, a gente está com as outras 2 fases de galinhas, que são as que estão em pré-postura e que já estão no pico da postura. É em torno de 140 galinhas que nós temos aqui. A gente está tirando em torno de 30 ovos diariamente, mas quando as demais começarem a postura, as outras 100, né, que estão na fase de pré-postura, e 80% das galinhas elas produzem ovos diariamente, ou seja, se a gente tem 140 galinhas, 80% dessas galinhas, quando elas entrarem no pico da postura, vão produzir ovos no dia. Esse aqui é o nosso galpão, onde tem os puleiros, que elas dormem. Como a gente trouxe as galinhas que estavam na parte externa, que estavam na pré-postura, aqui para trás, o ambiente acabou ficando muito pequeno para todas elas. Então a gente vai ampliar esse galpão. E do outro lado, que eu vou mostrar pra vocês, a gente tem um galpão onde tem os ninhos, que ele também vai precisar ser ampliado. Então eu vou mostrando pra vocês esse processo de ampliação. Eu também vou mostrando pra vocês o processo lá no nosso sítio. Aqui é a chácara, então a gente tá iniciando aqui mesmo. Como é um volume bem pequeno de aves que a gente tá trabalhando, mas conforme a gente for expandindo, a gente pretende se mudar lá pro outro ambiente, que vai dar para construir um barracão muito maior. Esse aqui é o nosso outro galpão, onde a gente tem os ninhos. Como eu disse, a gente vai precisar ampliar ele também. Hoje, os ninhos só ficam nesse galpão, mas a gente vai também introduzir os ninhos no outro galpão para que a gente consiga ter 2 ambientes para que elas possam ficar mais confortável ali no momento da postura. Tem algumas adaptações que nós precisamos fazer, como adaptar o ninho, como incluir no ninho algo que possa fechar para que elas não entrem dentro para dormir e essas coisas. E para acompanhar toda essa saga, basta acompanhar a gente aqui. Tem muita coisa para fazer, tem muita mudança. Eu cheguei recentemente, mas a gente já está com vários planos para o local e a gente vai ali registrando todas essas mudanças com vocês. Vamos mostrando o nosso dia a dia relacionado à colheita, à alimentação. Vai registrando para que a gente consiga também futuramente visualizar e comparar o nosso antes e o depois, porque a gente está com muitos planos relacionados à inclusão de uma marca, a identidade e estruturar, conforme eu havia mencionado, com todas as licenças. Então isso aqui vai ter que sair e a gente vai ter que refazer tudo de novo lá no sítio. É isso, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.